vou começar falando do mercado de etanol, trazer uma visão geral do primeiro semestre do ano e tentar, no final, traçar algumas perspectivas aí para o segundo semestre, tá? Então, falando um pouquinho do etanol, o gráfico mostrado no slide, ele traz as entregas em milhões de metros cúbicos, tá? De acordo com os dados disponibilizados aí pela ANP. E na linha azul, a gente pode ver as entregas no ano de 2019 e na linha vermelha a gente pode ver as entregas no ano de 2020, mês a mês. Analisando o gráfico, quando a gente compara janeiro e fevereiro de 2020 com janeiro e fevereiro de 2019, a gente vê que as entregas foram ligeiramente superiores e até então tinha uma expectativa muito grande do setor de ser um ano com etanol muito competitivo frente ao açúcar. No entanto, quando a gente olha de março até julho, a gente vê que o patamar das entregas esteve bem abaixo em comparação ao ano de 2019. Então, quando a gente soma aí dos meses de março até julho, comparando os 2 anos, o volume entregue aí foi cerca de 33% menor. E o principal motivo disso são as medidas de isolamento social mais restritivas aí, que até como previamente apresentado pelo Fernando Bastiani, elas começaram no início de março e foram mais intensificadas aí no mês de abril, que foi justamente o mês onde a gente teve o menor volume entregue às distribuidoras. Com o passar dos meses, então de maio até julho, a gente observa aí, com a flexibilização dessas medidas de isolamento, uma tendência de recuperação aí das entregas, mas ainda num patamar mais baixo do observado no ano de 2019. Então, falando especificamente do etanol, o principal impacto que a gente pôde observar com a pandemia, mais especificamente das medidas de isolamento social, foi uma redução da demanda pelo produto, e isso trouxe alguns pontos aí que a gente acompanhou no Exalc Log, tá? Então, essa redução da demanda pelo etanol acarretou aí em uma redução na demanda pelos transportes. Até muito se comentou no começo do ano, com as medidas de isolamento, alguns contratos cancelados de entregas. Então, a gente teve uma maior oferta de veículos no mercado interno para fazer essa movimentação do etanol. E associado a isso, a gente teve uma redução no valor do diesel, que acabaram impactando aí os preços dos fretes do etanol no primeiro semestre. Então, no gráfico à direita, a gente tem um valor médio dos fretes aí com destino às principais bases de distribuição. Eu trouxe 4 principais aí para exemplificar esse impacto. Então, a gente tem Guarulhos, São Paulo, Paulínia e Senador Canedo. Esse frete aí está em reais metro cúbico por quilômetro, tá? Então, nas barras em vermelho, a gente pode ver o preço do frete médio no primeiro semestre, então considerando os meses de janeiro a junho de 2019, e nas barras em verde a gente pode ver os preços dos fretes no primeiro semestre de 2020, também considerando a média de janeiro até junho. Então, como a gente pode observar, para todas as bases como destino, a gente vê que o patamar de preços teve menor em comparação com o ano passado, mais precisamente aí para algumas rotas que compuseram a média. Para Guarulhos, a gente observou uma redução aí de quase 10% nesse patamar de frete. Para São Paulo, uma redução em torno aí de 9%. Para Paulínia, uma redução aí de 3,3%. E para Senador Canedo, aí, uma redução um pouco mais expressiva, aí, na ordem de quase 17%. Tá? Por outro lado, o mercado de açúcar ele teve um comportamento um pouco diferente do etanol. Então, até já adiantando um pouquinho, as usinas que tinham o planejamento de produzir um grande volume de etanol no ano de 2020, com as medidas de isolamento social e essa redução da demanda, elas optaram por aumentar a produção de açúcar. E como a gente pode ver,
no gráfico abaixo, o etanol ele fica mais no mercado interno, então a maioria do etanol produzido pelas usinas aí é comercializado no Brasil, um volume um pouco tímido aí, que é apenas exportado. E já o açúcar, a grande parte do volume produzido pelas usinas é destinado ao mercado externo, em comparação com o mercado interno, né? Então, como a gente pode ver, o gráfico traz as exportações de açúcar aí em milhões de toneladas, né? Então, dados oficiais aí da Secretaria do Comércio Exterior. E na linha azul, a gente pode ver as exportações mensais no ano de 2019. E na linha vermelha, a gente vê as exportações em 2020. Então, como se observa, considerando os meses aí de janeiro a julho, a gente teve um volume exportado aí 57% superior ao volume que foi exportado no ano de 2019. E dentre os fatores, né, que contribuíram para essa exportação um pouco mais aquecida, foi a desvalorização do real em frente ao dólar aí, que tornou o açúcar brasileiro bem atrativo no mercado internacional, e também redução da demanda pelo etanol. Então, aquelas usinas que tinham, de novo, um planejamento de produzir um grande volume de etanol, optaram por destinar parte dessa cana para a produção de açúcar. Então, como principal impacto aí para o mercado de açúcar, a gente tem esse aumento da produção e das exportações. E esse aumento das exportações resultou aí em uma maior demanda por veículos, né, para transportar o açúcar com destino aos portos. E também a gente observou no primeiro semestre, né, não só um aumento da demanda por veículos para o transporte de açúcar, como também uma grande competição por veículos com o transporte de grãos, né, como já mencionado pelo Aber, aí, a gente teve uma exportação recorde de soja no primeiro semestre, e isso pressionou os preços dos fretes de açúcar. Então, no gráfico à direita, a gente tem o frete médio aí por faixa de distância com destino ao Porto de Santos. Tá? O Porto de Santos hoje é o principal corredor de exportação do açúcar brasileiro. E nas barras em vermelho a gente tem a média dos fretes de janeiro até junho do primeiro semestre de 2019, e na barra em verde a gente tem a média dos fretes de janeiro até junho de 2020. Então, como a gente pode observar, para todas as faixas de distância aí, a gente observou um preço de frete superior ao ano passado. Então, quando a gente pega aí apenas como exemplo, a gente tem aí um aumento de, por exemplo, 3, quase 4 pontos percentuais aí para faixas de 100 a 200 quilômetros, um aumento maior de 14,5% para as faixas de 200 a 300 quilômetros, aproximadamente 12% para as faixas de 300 a 400, 13,5% aí para as faixas de 400 a 500, 10% aí para 500 a 1.000 e 9,7% para as rotas com distâncias do Porto Santos de 1.000 a 1.500 quilômetros. E não só o aumento dos preços dos fretes, teve outro ponto muito observado, acompanhado pelos arqueólogos do primeiro semestre, que foi o aumento da estadia dos navios nos portos. Né? Então, eu selecionei aí os 3 principais portos exportadores de açúcar aí do Brasil desses últimos anos. Então, apenas para fins de exemplificação, o Porto de Maceió, ele teve um aumento das exportações de 23% quando a gente compara o primeiro semestre de 2020 com o primeiro semestre de 2019, e, de acordo com os dados da ANTAQ, a gente tem um aumento da estadia média no navio aí de 117%. Né? Então, o navio ficou mais tempo atracado no porto, esperando para ser carregado com açúcar. Tá? E também trazendo um exemplo aí para o Porto de Santos, né? Então, as exportações aumentaram aí 57%, e o tempo de estadia média do navio aumentou em 64%, e o Porto de Paranaguá teve um aumento das exportações aí em 68% em 2020 em comparação com 2019, e também uma estadia média do navio aí aumentando em 54%. E algumas tendências aí para o segundo semestre, tá?
muito em linha do que está acontecendo no mercado hoje, né? Tá tentando traçar um breve panorama aí para os dois produtos. Para o açúcar, a gente tem uma tendência de alta aí, né, no volume exportado, principalmente em relação a 2019. No gráfico, o volume vinha em uma tendência crescente aí, e essa tendência deve se manter em alta até os meses de setembro e outubro, que é o período de entre safra global aí. Então, o mercado global nesses meses tem uma procura maior pelo açúcar brasileiro. Isso deve ser impulsionado aí pela desvalorização do real e também o aquecimento do mercado de fretes, né? Então, assim como a gente observou um patamar superior no primeiro semestre de 2020 em comparação com 2019, a gente deve ver um patamar superior no segundo semestre. Já para o etanol, com a tendência aí de flexibilização das medidas de isolamento, a gente tende a ver uma recuperação das entregas, mas ainda com uma parcela dos municípios com medidas restritivas, então existe uma expectativa aí de que as medidas de isolamento se mantenham, mesmo que mais flexibilizadas aí até o final do ano. O patamar de entregas no segundo semestre de 2020 deve ser inferior ao observado aí no segundo semestre de 2019. Para o mercado de fretes, a gente também deve ver uma recuperação gradual para as rotas aí do mercado interno. No entanto, os preços ainda devem se manter também num patamar inferior ao que a gente observou no segundo semestre de 2019.